Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária e do canal Internacionalismo, novo canal aí ligado à Causa Operária TV, com os programas de notícia internacional, de política internacional, produzidos aqui na Causa Operária TV. O Internacionalismo, ele conta com os programas Conexão América Latina, Correspondente Internacional, e com o podcast O Mundo em uma Hora, além de vlogs também exclusivos no nosso canal Internacionalismo sobre política internacional com os nossos correspondentes e também com os nossos analistas, a diplomacia operária, né, contra aí o imperialismo. Então, inscreva-se aí no canal Internacionalismo e fique por dentro dos nossos programas e dos nossos vlogs. A gente está aqui, como sempre, com a Adriana Machado, Thiago Assad, César Chenhô e eu, Eduardo Vasco, para a gente tratar hoje da Colômbia e da insurreição popular que está acontecendo naquele país, né? Depois de Equador, Chile, Bolívia, Paraguai, Peru, agora é a vez da Colômbia, né? Se desestabilizar pela fúria da classe trabalhadora, das classes populares contra o governo de extrema-direita do presidente Ivan Duque, um fantoche do imperialismo norte-americano, assassino, né, de líderes sociais, a gente vai falar sobre isso, de ex-guerrilheiros das Farc, de movimentos populares, né? E o Duque, além de ser um repressor assassino, que está demonstrando isso daí na repressão aos protestos, também é um homem do FMI, né, aplicando uma política neoliberal na Colômbia, e contra essa política neoliberal, a situação causada por ela de fome, de miséria, de desemprego, de privatizações, né, e também o alto índice de contaminações e mortes por coronavírus no país, o povo colombiano se levantou e tem se rebelado agora todos os dias nas ruas de várias cidades aí pelo país. Bom, ô César, você tem aí várias informações a respeito dessas manifestações, né, que tem levado aí milhares de pessoas às ruas das principais cidades da Colômbia, né, pedindo, inclusive, o Fora Duque, né, como a gente viu nos últimos tempos aí em diversos países, né, governados pela direita golpista na América Latina, e uma forte repressão policial também. Exatamente, né? A situação na Colômbia é uma situação, por um lado, animadora, né? A população está saindo às ruas aí, está enfrentando o governo, esse governo que a gente sabe que é um governo de extrema direita, né? Há muito tempo a Colômbia está subjugada, está submetida aí, perdão, a governos de extrema direita, né? Não é difícil da gente entrar aí para saber notícias do país e ver aí que mais um líder social foi assassinado por grupos paramilitares, ou então que um ex-guerrilheiro que assinou os tratados de paz também foi assassinado, né? Então a população, essa questão é animadora porque a população está se mobilizando aí para a derrubada do governo e em prol aí de melhorias para a vida dos trabalhadores do país, de toda a população colombiana como um todo, né? Só que o que tem sido destacado aí pelas mobilizações é o alto nível de repressão que esse governo está impondo aí contra quem está se mobilizando. Eu acredito que até agora, de todos os países da América Latina que se levantaram aí no último período, a Colômbia é o país que está tendo aí a maior brutalidade contra a população que se levantou em um período muito pequeno de tempo, né? É, tem tem vários números diferentes, né? A imprensa burguesa divulga um número, claro, menor do que o verdadeiro sobre o número de mortos, de desaparecidos, só que ainda assim eles são assustadores. Mas se a gente pegar os números reais, né, que é o número que vem sendo denunciado pela população, são números absurdos. Algumas cifras aí
segundo ONGs colombianas, né, a ONG Temblores, que é uma ONG que está cobrindo aí os números de desaparecidos e mortos e outros dados aí das manifestações, junto com a ONG Indepaz. Só para destacar que são duas ONGs, não são partidos revolucionários nem nada do tipo, e ainda assim eles já apresentam um número muito alto de pessoas mortas, como, por exemplo, o número de 47 pessoas assassinadas desde o início das manifestações do dia 28 de abril, sendo que dessas 47 pessoas, 39 praticamente certeza que foram assassinadas pela polícia. Os outros 8 teriam sido aí também assassinados durante as manifestações, mas não necessariamente pela polícia. Lembrando que a Colômbia tem muitos grupos paramilitares, né, que encobrem um pouco a atuação da polícia nesses casos. Ô César, o policial de folga, né? Exatamente. Só para você citou, né, que a Colômbia aí é bem possível mesmo. Eu acho que tem o Chile também, né, que a repressão foi muito grande. O Pinheira colocou os carabineiros, tudo, praticamente instalou uma lei marcial, né? Na Bolívia também foi uma forte repressão aí dos golpistas. No Equador também, né? No Equador, o Lenín Moreno ali, ele impôs também, né, um toque de recolher, tudo até agora, até pouco tempo, né, mesmo depois daquele levante de 2019. Mas é verdade, a Colômbia, né, por causa da própria natureza do seu governo, governo de extrema direita, do Ivan Duque, que é sucessor ideológico aí, político do Álvaro Uribe Vélez, né, que foi presidente do país, e é um cara ligado, totalmente vinculado, né, aos grupos paramilitares, às milícias. O Álvaro Uribe, ele é uma espécie de Bolsonaro na Colômbia, né, porque o Bolsonaro aqui, ele tem todas aquelas ligações com as milícias. Na Colômbia, o Álvaro Uribe, ele é também o homem das milícias, e o Duque, ele é o sucessor político dele, também ligados a essas milícias paramilitares. E a repressão na Colômbia vem de muito antes, né? Na verdade, a Colômbia sempre foi nos últimos 50 anos, um fantoche aí do imperialismo na América Latina, né? Você pode ver, inclusive, que a Colômbia não passou por uma ditadura militar, né, como aconteceu na segunda metade do século XX nos outros países aqui da região. Só que não precisou disso, porque o governo já era, na prática, uma ditadura, né? Tanto é que as Farc foram criadas para combater isso e sempre foram duramente reprimidas, mas o Álvaro Uribe foi aquele que se encarregou de pôr um fim, de uma vez por todas aí, às Farc na base da bala, né? O Tratado de Paz com as Farc foi assinado pelo Juan Manuel Santos em 2016, só que também a questão é o regime político do país e não os governos que sucedem uns aos outros, porque não fazem muita diferença. Depois desse tratado de paz não adiantou também muita coisa, tanto para as Farc como para a população em geral, porque são centenas, né? Depois eu pego o número aqui direitinho. Eu tenho o número, se você quiser. Fala aí. Da Deutsche Welle, até o dia 19 de abril, foram, desde da assinatura do tratado, 904 líderes sociais mortos e 276 ex-combatentes das Farc. Desde 2016. Desde a assinatura. Só... Então, e só esse ano... A ditadura. O Assad está meio... com a internet meio ruim, mas só esse ano aqui, segundo o Indepaz, né, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz que o César falou, só esse ano foram 22 ex-combatentes das Farc assassinados ou desaparecidos, né, sendo que esse número aí foi atualizado ainda no dia 29 de abril. Desde lá para cá, com certeza, outros ex-guerrilheiros das Farc foram assassinados também. Além 57 líderes sociais. 57 líderes sociais só em 2021, totalizando 79 entre líderes sociais e ex-guerrilheiros das Farc. Logicamente que esse dado aí também ele é um dado rebaixado, porque o Indepaz não consegue, né, localizar todos esses assassinatos, então a gente não consegue nem saber quantos realmente. Muito provavelmente são mais de 100 líderes sociais
e ex-guerrilheiros assassinados só em 2021, né? Então, essa repressão que a gente está vendo nos protestos, ela é causada pela política anterior já do governo, não só do Ivan Duque e do Álvaro Uribe, mas de uma política de Estado na Colômbia, né? De repressão extrema contra a população. Lembrando que o Juan Manuel Santos ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2016, que mostra aí o apoio do imperialismo, né, fazendo essa pressão para esse acordo, que, na verdade, não foi totalmente contra as manifestações populares, como vocês estão falando, continuou a matança e o acordo de paz, na verdade, só serviu para desarmar as Farc, né? Por isso que o Juan Manuel Santos, que era dito como, inclusive, como um esquerdista, muita gente da esquerda da América Latina celebrou a vitória eleitoral dele e também os acordos de paz em Havana, né, com as Farc. Mas a gente viu, né, que na verdade esse acordo aí serviu apenas para desarmar as Farc, para que elas continuassem, né, os seus ex-guerrilheiros continuassem sendo reprimidos. Tanto é que uma parcela das Farc decidiu voltar a pegar em armas por causa da situação que, né, apenas piorou com as Farc abandonando as armas. As Farc, com esse acordo de paz, concordaram em ir para a vida civil, constituindo um partido político puramente eleitoral, que continuou, né, sob a sigla Farc, mas se chamando Força Alternativa Revolucionária do Comum, ou seja, do povo comum, né? O símbolo era uma flor, né? Para a gente ver como a política pequeno-burguesa aí influenciou, né, as Farc, uma parcela delas não concordou com isso daí, com essa capitulação, e voltou às armas. E essa outra ala das Farc, ultra oportunista, ultra reformista, né, está aprofundando a sua integração ao regime, porque já até abandonou a própria sigla Farc, né? Não se chamava mais Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, se chamava Força Alternativa Revolucionária do Comum, só que mesmo assim ainda ficava muito semelhante às Farc. Então mudaram de nome para Comunes, né? Isso é típico da esquerda pequeno-burguesa nos últimos tempos, né? Podemos, Vamos, Comunes, né? Tira completamente o caráter político, também porque o grupo acabou se dividindo muito e a sala pequeno-burguesa tomou conta, né? E as outras alas ali que não concordaram voltaram a pegar em armas. Isso daí é um reflexo também da esquerda colombiana, que é extremamente fraca, né? As próprias Farc, elas pegaram em armas, por quê? Porque a esquerda colombiana já, nos anos 60, era uma esquerda muito debilitada, né? A esquerda não fazia nada, e aí uma parte pegou em armas para lutar ao lado dos camponeses que estavam sendo reprimidos aí pelo Estado colombiano. Mas desde então a esquerda que permaneceu nas cidades para organizar os trabalhadores nunca fez nada e continua não fazendo nada. Os protestos que a gente está vendo hoje são protestos espontâneos dos trabalhadores passando por cima das próprias direções políticas da esquerda, os sindicatos e os movimentos sociais também, né? Isso daí é um duro ataque não só contra a extrema-direita, mas contra a própria esquerda pequeno-burguesa, que a gente não pode se enganar. Na Colômbia, assim como no Brasil, é adepta da política do fique em casa. Só que os trabalhadores e a população não querem isso daí porque estão sendo esmagados, né? E saíram às ruas na Colômbia. As manifestações... Vai lá, Sade. Não, é só lembrar que sobre isso, uma coisa importante também destacar é que a Colômbia, os trabalhadores, eles acabam tendo... A Colômbia é um país atrasado, mas ela é um pouco mais desenvolvida industrialmente do que os países vizinhos. A gente falou do Equador, do Peru, o que faz com que os trabalhadores, quando eles se mobilizam, eles têm uma tendência a ser um pouco mais... tanto ultrapassar assim, esse imobilismo das lideranças pequeno-burguesas, quanto ser mais decididos na política deles, né? Isso que acaba levando desde o dia 28 de abril, com protestos. Nós estamos, nessa segunda-feira, quando o programa vai ao ar, completando aqui 14 dias
de protestos, e o clima geral da imprensa, assim, a gente vê pelos editoriais, é que uma preocupação muito grande com a situação da Colômbia, em meio a esse levante que está acontecendo no país, né? Muito maior, inclusive, do que o que a gente viu com o Equador e com o Peru, né? Eles começaram em Cali, né, que é no sudoeste do país, é o Paro Nacional, a greve geral, e rapidamente é uma cidade que tem muita desigualdade social, como a Colômbia, apesar de ser desenvolvida, é o país mais desigual da América Latina, mais da metade da população vive na pobreza, agora depois com a pandemia. E eles começaram essa greve geral em Cali e ela espalhou porque ela sofreu a opressão do governo tão violenta, ela espalhou pelo país, justamente como reação. Então, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, todas essas cidades, acho que metade dos municípios da Colômbia tiveram protestos. E que é impressionante, né, com o histórico de perseguição da esquerda no país, lá é o país que mais se mata ativistas no mundo disparado. Você ser de um sindicato faz você correr risco. Então, acho que mostra fica com um alvo, né? A importância das manifestações. E eu acho que o que eu estava falando antes é que os governos todos que até hoje tiveram o apoio dos Estados Unidos, que em troca dá dinheiro e equipamento militar, né? Então todas essas balas que estão matando os protestantes vieram aí de Washington. E a hipocrisia, né, do Biden, que não fala nada, fala de que está sempre protegendo democracia e direitos humanos, mas a Colômbia, que é o maior aliado dos Estados Unidos na América Latina, está aí matando manifestantes na rua, né? Isso é uma coisa interessante que você coloca, porque assim tem uma caracterização muito curiosa, né, desses governos, de todos esses governos que a gente falou até agora, né, dos outros países da América do Sul, mas também dos governos colombianos. Você pega o New York Times, que é um jornal ilibado aqui, eles vão apresentar tanto o Uribe, que era, a gente falou aqui, ligado ao cartel lá de Medellín, o cara é o Bolsonaro deles, quanto o atual agora, o Ivan Duque, eles são apresentados assim na imprensa americana e imperialista, né, como governos de centro-direita. E o que a gente vê é esse massacre assim, sem dó nem piedade aqui da população, uma coisa monstruosa. A gente viu os números aqui que o César deu, que são em qualquer outro lugar do mundo, se fosse metade disso assim, feito por um governo minimamente próximo da esquerda, já seria bastante para falar que é uma ditadura sanguinária, você tem que ter uma intervenção humanitária. Agora, quando se trata de um protetorado, como é o caso da Colômbia, você vê que a coisa é muito pior, e você, se tiver alinhado ao imperialismo, você ainda vai ser retratado aqui no New York Times como um centrista, né? Uma pessoa super, quase normal, assim, né? Fala, Adriana. Não, o Uribe estava aqui na universidade, na NYU, essa semana, fazendo uma palestra que teve vários protestos contra a presença dele aqui. Enquanto ele estava aqui, ele tuitou que ele está apoiando o direito dos soldados e policiais de usarem suas armas de fogo para defender a integridade das pessoas e as propriedades dos atos criminosos e vandalismos terroristas da população. É um absurdo. Você imagina como é que é a extrema-direita se esse cara é de centro, né? É fascista mesmo. Eles colocam o nome do partido de centro democrático para fazer uma enganação total, né? É quase... A extrema-direita é engraçada, ela é muito demagoga nesse sentido, né? O partido do Bolsonaro, quando ele foi eleito, era o PSL, né? Partido Social Liberal. O partido nazista era Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Esse daí é centro democrático, né?
A gente está vendo o apoio do Biden, é apoio a Israel, que está destruindo a população na Palestina, na Colômbia, na Arábia Saudita, na Ucrânia, fascistas na Ucrânia. Os democráticos americanos só apoiam fascistas ao redor do mundo. Agora o Assad falou, né, do que a imprensa fala, né, a respeito da Colômbia. Se fosse qualquer outro... eu gosto sempre de comparar a Colômbia com a Venezuela, né, porque a Venezuela, nossa, o Maduro, ele solta um pum, ditador, assassino, genocida, né, e aí a gente vê, né, todo santo dia, quando o imperialismo quer fazer uma campanha contra a Venezuela, todo santo dia no Jornal Nacional, na CNN, né? Em todos os grandes jornais brasileiros, colombianos. A Colômbia também tem uma imprensa que é totalmente reacionária, né? E gosta de encher o saco da Venezuela. Aí é ditadura. Tem meia dúzia de coxinha na rua, milhões de pessoas saíram à rua pela democracia, pela paz, pelos direitos humanos. O policial da Venezuela chega ali, coloca a mão no ombro do manifestante, só falta dar um abraço no manifestante, toma um tiro, os caras manifestantes dão tiro no policial, né, uma coisa impressionante. Polícia bunda molha da Venezuela, e os caras falam que aquilo lá é uma ditadura. Aí você vê na Colômbia, né? Na Colômbia tem uma criança andando de bicicleta ali, parece no Brasil, né? Chega lá, o policial mata a criança. Tem pessoas saindo na rua ali, chega lá a polícia, desce o cacete, mata um monte de gente, como o César deu os números aqui. E isso daí é uma democracia, né? Nossa, a Colômbia, o Duque está no caminho certo, né? Alguém tem aqui relatos aí da imprensa também falando que o Duque tinha que fazer isso daí mesmo, essas reformas, né? A população é que não entendeu, acho que é o César que tem esse. Antes de entrar nisso, deixa eu só terminar de dar os dados que faltaram aqui. Uma coisa só que a gente esqueceu de falar de 2021 e 2020 é que a Colômbia também promoveu, nesses números que a gente disse de líderes sociais e de ex-firmantes aí dos processos dos acordos de paz, né, na Colômbia, além dessas mortes, o Estado colombiano promoveu, sei lá, uns 10 massacres contra famílias inteiras na Colômbia, que aí acabou não indo para a conta, né, porque as crianças, a mulher ou o marido de algum dos militantes ali não é considerado como um líder social, né. Então, os massacres, que foram muitos esse ano, elevam aí as cifras de mortos fora das manifestações para uma cifra aí gigantesca, que é muito difícil até de calcular, né? Mas sobre as manifestações ainda, além das 47 pessoas assassinadas, foram realizadas 963 detenções arbitrárias pela polícia, 12 casos de violência sexual, ou seja, estupro, de policiais em relação a mulheres nas ruas que estavam se manifestando, 548 pessoas desaparecidas, ou seja, o número de mortos pode ser muito maior do que tortura também, né? Desaparecido, a gente lembra imediatamente de tortura, né? Exatamente. São coisas que a gente até vai ser um pouco difícil de saber quais são os dados reais no futuro, né? 28 vítimas de feridas nos olhos, é uma coisa que a polícia aqui na América Latina se especializou, que é dar tiro no olho dos manifestantes. Isso é uma coisa que isso é muito interessante, porque isso mostrou um modus operandi assim continental, né? Começou lá no Chile, lá do Pinheira, mas você vê muitos governos, o Equador fez isso. Aqui no Brasil também, gente. Aqui nos Estados Unidos também teve manifestante do Vidas Negras Importam que perdeu o olho. A gente já sabe de onde vem, então, né? Se eu não me engano, as coisas vêm lá dos Estados Unidos. Então, mas se eu não me engano, eu tinha lido uma notícia um tempo atrás que a polícia chilena tinha feito treinamento em Israel, e foi lá que eles tinham adquirido esse costume, vamos dizer assim, né?
Eu vi Mas um o podcast negócio que a parece que mulher surgiu lá. chamou a Colômbia do Israel da América Latina. É É, bem verdade, isso é mesmo. uma situação muito. É um preposto do imperialismo para controlar aqui a região, né? Assim como Israel também é um preposto para controlar aquela região. E eu Né? vi, Tanto é ouvi que você casos vê aí. horríveis de pessoas que estavam na manifestação, chega um caminhão cheio de policial à paisana, atira em todo mundo. Os casos são horríveis, são surreais. Eu vi um vídeo que me chocou bastante, que os manifestantes estavam numa rua, né, à noite, e, assim, coincidentemente, a energia elétrica do bairro em que a manifestação estava ocorrendo acabou. Ou Eu seja, a polícia escutei falar isso. cortou a A energia luz, a elétrica, internet. e algumas pessoas começaram a desaparecer ali no meio da manifestação. O pessoal estava em choque, pedindo para outros manifestantes não irem ali, né, porque estava tendo um massacre, né. Bom, além de todos esses números, foram contabilizados 278 agressões por parte da polícia e 1.876 atos violentos. Aqui eu não consegui decifrar muito bem, pela informação do Indepaz, se seriam atos por parte da polícia, se seriam atos no geral de violência, mas enfim, dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo no país quanto à repressão, né? Sobre o que o Vasco tinha comentado de que isso que o Duque fez sobre a reforma tributária que gerou os protestos teria sido algo bom. Eu vi isso daí no editorial do Estadão, que um editorial não, foi a tradução de uma matéria do The Economist. Só para esclarecer, nessa reforma tributária, ela aumentava os impostos para a classe média e para os trabalhadores no geral, né, para a classe operária. Subia preço de alimentos, né, tributação de alimentos. Tudo isso daí para praticamente fazer com que a crise do regime imperialista, né, o regime capitalista mundial, caísse sobre os trabalhadores colombianos e não sobre as grandes empresas multinacionais que vêm aqui para a América Latina roubar, né, a gente. Então, o pessoal, essa reforma saiu no dia 15, essa proposta, e aí no dia 28 de abril, as manifestações começaram a acontecer. Essa matéria do Estadão, que eles traduziram, dizia aí que essa reforma era como se fosse o legado do Ivan Duque para as próximas gerações. A matéria dava a entender que isso garantiria alguma coisa boa, não se sabe muito bem porque deixar de comer seria uma coisa boa, mas seria bom para as gerações futuras do país, para a saúde econômica e tudo aquilo que a burguesia gosta de dizer, né? Investimento do exterior, segurança. Investimento, né? Que é engraçado, né? Como aqui no Brasil, você faz uma reforma da Previdência falando que vai ter investimento, destrói a economia nacional falando que vai ter investimento, e de repente as empresas internacionais saem do país, né? Mas enfim, o Estadão falava isso daí, né? A matéria do The Economist falava isso daí, e dizia que a população é que não entendeu direito o que ele queria, mas como ela não entendeu, ela acabou saindo para as ruas, né? E aí, assim, a polícia começou a agir, assim, meio que sem uma ordem, mas meio que do nada começou a agir contra os manifestantes e a população, né? Como se fosse uma coisa, um acaso do destino, a polícia ter feito isso daí. Enfim, a gente vê aí que é uma tentativa, para falar do jeito que está na moda ultimamente, né, de passar pano aí pro Ivan Duque durante essa carnificina que ele está promovendo contra a população colombiana. Nos últimos 30... O meu é rápido. É que nos últimos 30 anos foram 20 reformas que foram aí impostas pelo IMF, o FMI e o OECD, que são instituições aí imperialistas, né, que estão fazendo essas reformas em favor dos mais ricos, colocando o peso da crise toda na classe média, na classe trabalhadora, mudando lei trabalhista, aumentando impostos de produtos, igual a gente já falou, forçando privatizações e entregando as riquezas minerais do país. Isso é um ponto assim interessante também, porque mostra qual que é a visão que o imperialismo tem da América Latina, né?
todos os povos de países atrasados, mas enfim, mas principalmente a gente aqui que pega mais, né? Porque esse editorial do The Economist que o Estadão traduziu, eles ainda tem um tom assim meio de que se o Duque continuar negociando com os ele fala aqui que o Duque criou no dia 4 um fórum para diálogo nacional para se reunir com os manifestantes, mas que se ele continuar com essa política ele vai ficar mais fraco, então tem que barbarizar ainda mais a população, né? E tudo isso porque o déficit fiscal da Colômbia atingiu, atingiu 8% do PIB. É uma coisa simplesmente absurda, porque se fosse o problema de ter um país endividado, os Estados Unidos têm mais de 100% do PIB prometido. Até Eu acho que o imperialismo cortou o sinal do Assad para não deixar ele falar isso daí. Damasco deve estar sofrendo bombardeios nesse momento e os mísseis antiaéreos estão tendo trabalho lá. Aqui em Damasco, Câmbio Assad. Estão escutando agora? Agora sim. Melhorou. Vai pro bunker, Assad. Tá. Vai, fala aí. Vamos ver. Por isso que a internet não é muito boa, né? Muito embaixo da terra. Eu acho que não tá rolando por enquanto. Tenta a última vez aí, Assad. Tenta aí. Puta. Não. Por um minuto eu pensei que a CIA já tinha conseguido te capturar aí, Assad. Aproveitando aqui a deixa, né? Isso, vai tentando ir para o local seguro onde os tiras não te peguem e também um local onde tem internet aí. Pede ajuda para o Hezbollah e para o Irã. Brincadeiras à parte, essas falhas de internet são um símbolo aí do grande avanço econômico que a gente teve, né, econômico-industrial que a gente teve com a privatização das empresas de telecomunicações no Brasil na década de 90. Como está fazendo, né? Na verdade, como sempre fez o governo colombiano, porque essa política de repressão, principalmente a partir do Álvaro Uribe, né? Mas também do Andrés Pastrana, né? Que foi o anterior ao Uribe. A política neoliberal ela só tem condições de ser aplicada, né? De uma maneira dura contra a população, que é a maneira natural da política neoliberal, se ela for acompanhada de uma intensa repressão contra os trabalhadores. Porque os capitalistas sabem, né, que a aplicação dessas medidas é altamente impopular e vai gerar insatisfação popular, vai gerar indignação e vai gerar revolta. Então, ao mesmo tempo em que o imperialismo promove essas reformas através dos seus fantoches, ele precisa investir nos aparatos de segurança, né? Tanto policial como militar. E no caso da Colômbia, né, nos anos 90, ainda com Andrés Pastrana, o imperialismo ele promoveu o chamado Plano Colômbia, né, que, com a desculpa de combater o narcotráfico, encheu a Colômbia de militares norte-americanos e de bases militares também, né? Se a gente for ver hoje, a Colômbia ela é uma grande base militar dos Estados Unidos. Existem dezenas de bases militares oficiais ou escondidas norte-americanas em território colombiano, principalmente na selva colombiana, para reprimir, né, tanto as Farc como os camponeses que acabam entrando em conflito com os latifundiários, né? Porque o governo da Colômbia ele é um governo dos capitalistas, do imperialismo e também dos latifundiários, que são muito fortes ali. Tanto é que essas milícias paramilitares, elas atuam principalmente no meio rural, né? O César falou aqui, os líderes sociais mortos, em grande medida, são no campo, são camponeses, são indígenas, são ambientalistas, inclusive, né? Que trabalham ali e vivem no campo. Para extrair todos os recursos, né, naturais, minerais do país
vizinho nosso aqui, né? Para isso daí eles precisam acabar com qualquer oposição interna que haja, sejam líderes de movimentos sociais, camponeses que trabalham na terra, sejam guerrilheiros ou ex-guerrilheiros, né, das Farc e do ELN, que é uma guerrilha que continua, né, lutando no país, e aí precisa de uma repressão muito forte para poder saquear plenamente, né, a Colômbia, né, no caso do imperialismo. E é uma Você está base, escutando agora? Opa. é uma base para fazer pressão na Venezuela, né? E como a gente viu na semana passada no Afeganistão, na Colômbia foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a heroína no Afeganistão, aconteceu com a cocaína na Colômbia. O governo, com o apoio dos Estados Unidos, tomou conta da produção de cocaína, né? E hoje o governo e os paramilitares meio que regulam e tomam conta de todo o dinheiro que é feito aí pelo tráfico de cocaína. A gente tem os mesmos... só comentar. Não, ia falar só aqueles mesmos casos do Afeganistão, de que o exército americano que está lá na Colômbia com desculpa de estar lutando a guerra contra as drogas, queima a plantação de alguns e não os de outros, e vai influenciando quem tem controle ali dentro do país, né? Em vez de combater, ele entra dentro do sistema. Um comentário que você falou agora da questão do Afeganistão, que a gente comentou na semana passada, a preocupação do imperialismo com a situação das mulheres no Afeganistão, com a retirada das tropas americanas. A gente vê agora pelos números que o César apresentou sobre a repressão que o governo colombiano de centro-direita está promovendo na Colômbia, que inclui também a violência sexual contra as mulheres, né? O quanto é assim, o tamanho da demagogia do que o imperialismo faz isso, né? O governo centrista aí do Maduro adotando o estupro como uma política de repressão. Maduro, agora uma coisa que... o Maduro que como eu disse, né, a polícia é a polícia mais bunda mole do mundo, é dita como uma arma de genocídio, né? E aí o governo, como o Assad brincou, centrista aí do Ivan Duque, de centro-direita, né? A polícia pertence a um governo de centro-direita, mas na verdade isso daí é tudo propaganda do imperialismo, porque na verdade o governo da Colômbia é quase um partido nazista latino-americano, né? E tem todos os métodos, né? A gente estava conversando aqui sobre a forma como eles colocam caminhões de paramilitares, assim, que são oficiais das forças de repressão, né? Mas sem uniforme, para ir barbarizar a população. E chama atenção também uma coisa que você colocou, Vasco, que não precisa ser, no atual estágio de crise do imperialismo, você não precisa ser necessariamente socialista para ser um alvo do imperialismo, né? Não é só fazer parte do sindicato. E assim, numa situação como a da Colômbia, se você está lutando lá por reforma agrária, por exemplo, uma coisa burguesa até, ou apenas para proteção de uma terra indígena, isso aí já te coloca em conflito com interesses latifundiários, e o imperialismo não tem condições de suportar absolutamente nada disso, né? Eu ia comentar antes do atentado aqui que a CIA estava fazendo aqui contra a minha conexão, que eles contaram com o Fernando Henrique Cardoso para isso, né? Que esses ataques econômicos da Colômbia agora, uma das razões alegadas aqui pelo artigo que é do The Economist, mas que foi traduzido aqui pelo Estadão, é de que a dívida pública colombiana atingiu 8% do PIB, o que é inaceitável para o imperialismo. O imperialismo tem que ficar com simplesmente 100% do PIB colombiano, e qualquer
qualquer investimento mínimo que seja feito contra a população, que o próprio artigo reconhece que tem muita pobreza lá, já cria uma situação inaceitável a ponto de eles aumentarem impostos, inclusive sobre os alimentos, que é o que o César colocou, que é uma coisa que mostra também da monstruosidade do imperialismo, né? Nessa etapa, principalmente nessa etapa de crise acentuada. E a maior demagogia de todas é a resposta do governo de falar que são os manifestantes que estão protestando pacificamente, que eles são os narcotraficantes terroristas. Quando o Você vê que governo... tem uma desculpa, né, para fazer as coisas, né? Esse negócio de que é narcotraficante. Que foi a desculpa há vários anos durante a guerra. E exatamente, e assim, o Assad ele traçou um paralelo muito bem feito, eu acho, com o Afeganistão, que a gente falou na última semana, porque a gente comentou também a questão do tráfico de ópio, né? O Afeganistão se transformou aí no país com 90% da produção de ópio no mundo após a invasão imperialista ao país, e aí a gente vê, né? Por um lado, eles fingem combater o dito narcotráfico, por outro, eles influenciam o narcotráfico para que ele continue agindo, né? E aí isso daí vira meio que um bode expiatório para eles fazerem qualquer coisa. Uma questão que eu gostaria de comentar é que o Vasco falou aí do Pastrana, e foi justamente no governo dele que foi criado o chamado ESMAD, que é o Esquadrão. Eu fechei o negocinho. Mas Antidistúrbio. Isso. Você pode repetir, por favor, Assad? Foi eu que falei, Esquadrão Antidistúrbio. Isso, que é o órgão policial responsável aí pelo massacre que está acontecendo atualmente na Colômbia. A população colombiana, durante as ruas, até por não ter uma liderança mais clara, uma liderança política mais clara, levantou vários tipos de palavra de ordem para resolver esse problema. Alguns deles foram coisas genéricas do tipo fim da violência no campo e na cidade, fim de tal esquadrão, tipo fim do ESMAD, por exemplo, ou também fim dos grupos paramilitares da Colômbia, e aí a CUT colombiana, sendo arrastada pelas mobilizações, né, porque também não queria fazer nada, essa organização não estava fazendo absolutamente nada, mas vendo as mobilizações teve que se mexer, levantou a palavra de ordem de desmilitarização da cidade e do campo. Gostaria que o pessoal comentasse aí essas palavras de ordem. Outras palavras de ordem que apareceram foram também no sentido do fim da polícia como um todo na Colômbia. Eles fizeram coisa ainda mais esquisita lá, né? Só colocar aqui rapidinho para ver como essa esquerda pequeno burguesa é maluca. Até já teve estátua derrubada, assim. Essas coisas assim que não transformam nada, né? Isso aí é com eles mesmo. Esse negócio da estátua, né, é engraçado, porque assim, se a estátua ela acaba sendo derrubada no meio de uma mobilização gigantesca e o pessoal tá puto e do nada vai lá e derruba a estátua. Aí é uma coisa. Aí é uma coisa, só que você vê que a imprensa ela tenta jogar justamente para isso, né? Tipo assim, o pessoal tá trocando pedra com a polícia, tacando pedra nos caras, e aí, tipo, por exemplo, a Rede Globo transmite falando: olha, derrubaram a estátua de um colonizador. Como se isso fosse o auge da manifestação. O pessoal tá trocando pedra contra a bala, contra a polícia, né? Daí chega o Boulos e fala: derrubem aquela estátua! Né? Nosso inimigo, o colonizador de 800 anos atrás, está nos oprimindo. Mas a gente vê essa tendência, né, em todos os países de misturar manifestantes com terroristas domésticos, né? Que aqui nos Estados Unidos está acontecendo rapidamente, estão mudando as leis e cada vez mais juntando essa ideia de que manifestar é a mesma coisa que ser terrorista doméstico. E tem a questão, né? Desmilitarização da cidade e do campo. Como eu falei, a esquerda colombiana, ela é uma das esquerdas assim mais débeis da América do Sul, né? Tanto é que, como eu disse,
uma parte dela teve que ir para a luta armada, né? Ou seja, isso daí expressa a fragilidade da esquerda. Se tivesse uma organização forte ali nas cidades, tudo, não precisaria ir alguém ali para uma luta desesperada no campo. E os sindicatos colombianos expressam isso também, né? Os trabalhadores colombianos eles tentam se mobilizar sempre, só que as direções são extremamente paradas e reformistas, sempre integradas aí com o governo, tentando diálogo. É difícil ter grandes mobilizações na Colômbia. Enquanto a gente vê sempre nos últimos anos na América Latina, na Colômbia não, a esquerda é muito parada. Tanto é que o governo mais supostamente progressista que teve na Colômbia foi do Juan Manuel Santos, né? Que na verdade o Juan Manuel Santos é como se fosse uma espécie de PSDB, né? Na Colômbia, enquanto que o Uribe e o Duque são Bolsonaro colombianos. Foi o máximo que a Colômbia teve, o pessoal achando que era o máximo o Juan Manuel Santos. A esquerda colombiana é muito fraca. E isso daí, né, faz com que as reivindicações, né, das direções sindicais, mesmo em uma insurreição popular dos trabalhadores pressionando, né, os sindicalistas, o máximo que a CUT faz, a CUT colombiana, o que já é se bobear um avanço para eles, né, é pedir a desmilitarização da cidade do campo. Ou seja, sem a polícia militar, né, só a polícia a gente viu, né, como que é a desmilitarização da polícia no Jacarezinho. Quem fez aquela chacina foi a polícia civil e não a polícia militar. Então não adianta nada, né, trocar 6 por meia dúzia, porque a polícia civil, sem ser militar, ela promove chacinas da mesma maneira, né? Agora, tem essa questão que o César falou, muita gente pedindo já o fim da polícia, o que também pressiona, né, os sindicatos. Eles são obrigados a acompanhar minimamente a mobilização, senão vão acabar sendo passados para trás, né? Como estava quase acontecendo no Equador e no Chile, por exemplo. Né? Então eles ficam preocupados com isso e começam a fazer reivindicações um pouquinho mais radicais comparado com a política deles. Isso aí é uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar também, que tem todos esses elementos, né, típicos da bunda molice da esquerda pequeno-burguesa, né, essas palavras de ordem vazias, mas, por outro lado, a gente falou uns programas atrás do Paraguai, que era um país extremamente atrasado, né? A Colômbia é um país atrasado também, mas ainda assim, 21% da força de trabalho colombiana está alocada na indústria. Quer dizer, é um país atrasado, mas tem uma classe operária relativamente forte, né? Para os padrões latino-americanos. Tem mais trabalhadores alocados na indústria do que na agricultura. E isso acaba gerando esse efeito que o Vasco colocou agora, que eu acho que isso aí é muito, muito importante da gente destacar, né? Porque a própria mobilização popular, quando ela se coloca em movimento e ainda que de maneira espontânea, ela vai começa as experiências políticas da população, né? No sentido de ver que, por um lado, uma parte da população já tinha visto que aquela esquerda pequeno-burguesa existente anterior, ela não servia para nada, tanto que vai formar aqui as Farc, e agora, por outro lado, também está vendo uma dificuldade de representação que tende a nascer dessas mobilizações, né? Os trabalhadores eles vão se mobilizando sozinhos e atropelando aqui os seus organismos de representação tradicionais, né? Como a CUT colombiana, mas isso tem um efeito muito positivo, que é o de acuar o imperialismo à direita, né, latino-americana, na medida em que a própria, como tem um elemento mais operário nessas manifestações, a tendência é que elas continuem, evoluam politicamente, né? É uma própria experiência que adquirem. Você vê uma coisa interessante, né? A mobilização na Colômbia, ela surgiu espontaneamente, a população começou a sair às ruas, né, contra
as leis aí do Ivan Duque, né, principalmente a lei da reforma tributária, mas também uma lei que é a lei 010, que praticamente privatiza o sistema de saúde, né, colombiano. Mas aí a população, essa lei não foi retirada, né? A lei tributária, só um parênteses rapidão, a lei tributária, ela foi retirada, assim, ele disse que retirou, mas vai refazer o texto, né? Ou seja, vai voltar com a lei, a manobra que a gente já viu no Equador acontecer, né? Eles fingem que tiram a lei, depois eles voltam com a lei quando a mobilização esfria. Mas a gente vê que no caso da Colômbia, as manifestações começaram independentes, né? Mas a própria o fato de que as lideranças sindicais não, assim, poderiam perder o controle dos trabalhadores fez com que a CUT se mexesse, né? Ela, como o Vasco destacou, né? Como a gente disse, eles são muito atrasados, né? As palavras de ordem, maneira de organização, mas ainda assim a CUT chamou uma greve geral, né? E pedindo aí o fim dessas leis, né? E aquelas palavras de ordem, como a gente já disse, de desmilitarização e tudo mais, que não resolvem o problema, mas pelo menos a gente vê que um avanço está acontecendo, né? O povo na rua está fazendo com que as organizações se mexam de alguma forma, né? E isso é muito importante, é uma lição, inclusive, para o Brasil, e não só uma lição, mas está mostrando o que é tendência na América Latina, né? Os próprios Estados Unidos, os órgãos de inteligência deles têm bastante noção de que a América Latina é uma panela de pressão já a ponto de explodir, e que a tendência é que a região exploda, né? Isso vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra. Um último comentário que só acrescentar também, foi falado aqui dos outros do Equador, né? Mas você vê que a população colombiana aprendeu com a experiência do Equador, que o governo retirou, ainda que momentaneamente, o projeto de reforma tributária, mas a população não saiu das ruas, né? É um processo de aprendizado aqui da população, né? O que eu ia falar é que depois de anos que o país tinha dois partidos, o conservador e o liberal, que também é partido de direita, dirigindo o país durante anos, com a FARC sendo a guerrilha marxista, né? Eles resolveram fazer a União Patriótica Verde e Amarela, e terminaram com 5 mil membros do partido que eles criaram, que a FARC criou, assassinados. Então, e aí, com o país sendo um dos que mais ainda assassina a liderança, fica difícil organizar, mas que é animador ver que o povo está, sim, se organizando e reagindo. Bom, a gente vai ficando por aqui o nosso podcast O Mundo em Uma Hora. Queria agradecer a Adriana, a Sade, César, a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Lembrando que podem se inscrever no canal Internacionalismo para acessar tanto O Mundo em Uma Hora, como também os outros programas e vlogs aqui sobre política internacional vinculados à Causa Operária TV, ao canal Internacionalismo. A gente volta na próxima segunda, às 3 da tarde, com o podcast inédito na Causa Operária TV, e também você que quiser ouvir o podcast de novo, então não pegou ele ao vivo na programação da COTV, entra no canal Internacionalismo no YouTube para ouvir o nosso podcast. Tchau, pessoal, obrigado a todo mundo, até mais.